Capitalização composta. Equivalência de taxas. Olá, alunos! Vamos trabalhar nesta aula com equivalência de taxas. Em primeiro lugar, devemos saber que, como afirma Crespo, taxas equivalentes são aquelas que, referindo-se a períodos de tempos diferentes, fazem que um capital produza o mesmo montante num mesmo tempo. Crespo, 2009. As taxas equivalentes são também taxas proporcionais. Essas taxas são proporcionais, pois produzem montantes iguais ao serem aplicadas ao mesmo capital durante um mesmo período de tempo, sob o regime de capitalização simples. Assim, nós podemos dizer que 10% ao ano é equivalente a 5% ao semestre, que é equivalente a 0,083333% ao mês, que é equivalente a 0,027777% ao dia. De acordo com a SAF Neto, a aplicação de taxas proporcionais é muito difundida, principalmente em operações de curto e curtíssimo prazo, tais como cálculos de juros de mora, descontos bancários, créditos de curtíssimo prazo, apuração de encargos sobre saldo devedor de conta bancária, etc. Mas, no estudo de capitalização composta, a proporcionalidade de taxas não funciona. Então, temos que tomar muito cuidado na conversão das taxas em períodos de tempos diferentes, principalmente quando estivermos trabalhando com capitalização composta, embora o conceito de taxas equivalentes permaneça válido. Assim como na capitalização composta, a fórmula de cálculo do montante é obtida de maneira exponencial. A expressão matemática para o cálculo de taxa equivalente composta é a seguinte: 1 mais IK igual a 1 mais I elevado a N, em que o IK é a taxa de juros no período maior de tempo. I é a taxa de juros no período menor de tempo. N é a quantidade de vezes que o período menor cabe dentro do período maior. Temos que tomar cuidado para não inverter, certo? IK, período maior, I, período menor. A taxa equivalente composta, calculada desta maneira, também é denominada taxa efetiva, ou seja, dizemos que estamos frente a uma taxa de juros efetiva quando a unidade de referência do período de tempo coincide com a unidade de tempo da capitalização dos juros. Portanto, a fórmula para a taxa efetiva é 1 mais IK igual a 1 mais I elevado a N. Vamos agora resolver alguns exemplos. Primeiro, sabemos que a caderneta de poupança paga juros de 6% ao ano, com capitalização mensal. Ou seja, o crédito dos juros, valor dos juros, é creditado mensalmente na conta poupança. A taxa nominal de juros da caderneta de poupança é 6% ao ano, com capitalização mensal. A taxa efetiva de juros da caderneta de poupança é de 0,5% ao mês, com capitalização mensal. 6% ao ano é 0,06 dividido por 12, que é igual a 0,005 ao mês, ou seja, 0,5% ao mês. Para determinar a taxa anual equivalente a uma taxa de 0,5% ao mês,
com capitalização mensal, temos as seguintes informações. I igual a 0,5% ao mês, ou seja, 0,005 ao mês no formato unitário. N igual a 12, é o número de vezes que o período menor, o mês, cabe no período maior, o ano. Portanto, aplicando a fórmula de taxa equivalente composta, vamos ter 1 mais IK igual a 1 mais I elevado a N. 1 mais IK igual a 1 mais 0,005 elevado a 12. 1 mais IK igual a 1,005 elevado a 12. 1 mais IK igual a 1,061677,812. IK igual a 1,061677,812 menos 1. IK igual a 0,061677,812 ao ano no formato unitário. IK igual a 6,1677812% ao ano, ou com duas casas após a vírgula, IK igual a 6,17% ao ano. A resposta, então, da nossa situação. A taxa equivalente anual é de 6,17% com capitalização anual. Segundo exemplo, uma aplicação financeira foi realizada com a taxa de juros de 19,2% ao ano, com capitalização mensal. Determine as taxas efetivas equivalentes ao ano, ao semestre, ao trimestre e ao bimestre. Em primeiro lugar, devemos encontrar a taxa correspondente no período de capitalização. Acompanhem comigo na tela. 0,192 dividido por 12, o que vai resultar 0,016 ao mês. A partir desta taxa, podemos determinar as taxas efetivas equivalentes solicitadas. Vamos lá? Ao ano, 1 mais IK igual a 1 mais I elevado a N. IK será 1 mais 0,016 elevado a 12, menos 1. IK será igual a 0,20983041. Ao semestre, 1 mais IK será 1 mais I elevado a N. IK igual a 1 mais 0,016 elevado a 6, menos 1. IK igual a 0,09992291. Ao trimestre, 1 mais IK igual a 1 mais I elevado a N. IK igual a 1 mais 0,016 elevado a 3 menos 1. IK igual a 0,0487721. Ao bimestre, 1 mais IK igual a 1 mais I elevado a N. IK vai ser 1 mais 0,016 elevado a 2 menos 1. IK igual a 0,0322256. Portanto, a resposta para o nosso exemplo será: as taxas efetivas equivalentes solicitadas são 20,9830 ao ano, 9,9923% ao semestre, 4,8772% ao trimestre, 3,2256 ao bimestre. Terceiro exemplo. Suponha que em um determinado mês ocorreu uma taxa de inflação de 0,67%. Determine a taxa efetiva de inflação anual equivalente a essa taxa mensal de inflação. O problema nos oferece os seguintes dados: I igual a 0,67% ao mês, ou seja, 0,0067 ao mês no formato unitário. N igual a
12. Portanto, aplicando a fórmula da taxa equivalente ou composta, vamos obter 1 mais IK igual a 1 mais I elevado a N. 1 mais IK igual a 1 mais 0,0067 elevado a 12. 1 mais IK igual a 1,0067 elevado a 12. 1 mais IK igual a 1,08342992. IK igual a 1,08342992 menos 1. IK será 0,08342992 ao ano no formato unitário. IK igual a 8,342992% ao ano formato percentual, que com duas casas após da vírgula vai ser 8,34% ao ano. Resposta: a taxa de inflação efetiva equivalente anual é de 8,34%. Quarto exemplo. Um determinado ano apresentou a taxa de inflação de 14,58%. Determine a taxa efetiva mensal equivalente para este ano. Dados que o problema nos fornece. IK igual a 14,58% ao ano. N igual a 12. Aplicando a fórmula das taxas equivalentes compostas, temos então 1 mais IK igual a 1 mais I elevado a N. 1 mais 0,1458 igual a 1 mais I elevado a 12. 1,1458 igual a 1 mais I elevado a 12. 1 mais I é a raiz de índice 12 do valor 1,1458. 1 mais I igual a 1,01140649. I vai ser 1,01140649 menos 1. I igual a 0,01140649 ao mês no formato unitário, ou 1,140649% ao mês no formato percentual. Portanto, a resposta será a taxa efetiva mensal equivalente à taxa inflacionária de 14,58% ao ano, com capitalização mensal, é igual a 1,14% ao mês. Quinto exemplo. Você aplicou um determinado capital no banco A por 7 meses, em regime de capitalização composta. Esta aplicação produziu o montante de R$ 6.520. Sabendo que o Banco A opera com uma taxa de juros compostos de 19,2% ao ano, determine o valor deste capital. Dados que o problema fornece. N igual a 7 meses. M igual a R$ 6.520. I igual a 19,2% ao ano. Tome nota. Vemos que o período de tempo da aplicação de taxa de juros compostos não estão na mesma unidade, ou seja, não são compatíveis. Temos então duas opções: alterar o período de tempo para anual ou encontrar a taxa efetiva equivalente mensal. Vamos resolver as duas maneiras, mudando o período de tempo para anual. Como o período de tempo está em meses, para passar para anos, devemos apenas dividir o período de tempo dado pela quantidade de meses que um ano possui. Assim, na fórmula resolutiva, para encontrar o valor do montante com capitalização composta, obtemos montante igual capital vezes 1 mais I elevado a N. 6.250 igual capital vezes 1 mais 0,192 elevado a 7 dividido por 12. 7 meses dividido pelos 12 meses do ano.
6.250 igual a capital vezes 1,192 elevado a 0,5833333. 6.250 igual a capital vezes 1,10788449. O capital será obtido ao dividirmos 6.250 por 1,10788449. O capital será, portanto, 5.641,3823,446. Determinando a taxa mensal efetiva, equivalente à taxa anual dada, temos 1 mais IK igual a 1 mais I elevado a N. 1 mais 0,192 igual a 1 mais I elevado a 12. 1,192 igual a 1 mais I elevado a 12. 1 mais I igual a raiz de índice 12 de 1,192. 1 mais I igual a 1,01474368. 1 igual I igual a 1,01474368 menos 1. I igual a 0,01474368 ao mês no formato unitário. I igual a 1,474368% no formato percentual. Montante igual a C vezes 1 mais I elevado a N. 6.250 igual ao capital vezes 1 mais 0,01474368 elevado a 7. 6.250 igual a capital vezes 1,01474368 elevado a 7. 6.250 igual a capital vezes 1,10788449. Capital igual a 6.250 dividido por 1,10788449, o que resultará para o capital 5.641,3823446. Resposta do nosso exemplo será: o valor do capital que foi aplicado é de R$ 5.641,38. Importante! Ressaltamos que os cálculos podem ser extensos e um pouco mais complicados, mas se o fizermos com atenção e utilizando calculadoras científicas ou aplicativos, chegaremos às respostas corretas. Concluindo, nesta aula trabalhamos com equivalência de taxas e vimos diversas situações onde tivemos que utilizar a equivalência de taxas para resolver problemas que se apresentam principalmente no dia a dia. Bons estudos!